Novo capítulo de One Piece 1066, A Vontade de Ohara. Incrível capítulo, muita informação sobre a história de One Piece, sobre a história do século perdido, a grande história que a gente tanto quer saber, muita coisa para comentar, então vamos lá. Bom, das milhares de coisas que tem para comentar sobre esse capítulo, uma das mais importantes com certeza é o início do Exército Revolucionário e que o Vegapunk estava lá no começo do Exército Revolucionário quando teve o Buster Call em Ohara, e por causa de todo esse conflito que o Dragon resolveu começar o Exército Revolucionário para poder ter algum tipo de força que conseguisse bater de frente contra os Dragões Celestiais. O Vegapunk estava lá o tempo inteiro e essa imagem do Vegapunk no passado, cara, o que o Oda pensa quando ele cria esses personagens, mas enfim, sensacional. A gente vê a origem do Exército Revolucionário, o Dragon Jovem ainda sem a marca, tão famosa marca dele, então provavelmente vai ter explicação de como ele conseguiu essa marca. Outro ponto muito importante é que a gente descobre que o Vegapunk leu as informações dos livros que foram queimados em Ohara lá no Buster, ou melhor, dos livros que sobreviveram ao ataque do Buster Call, que foram pegos pelos gigantes Elbaf. Vegapunk pôde ler o que os pesquisadores de Ohara descobriram, então, teoricamente, o que dá a entender é que o Vegapunk sabe da história do século perdido. Ele já falou nesse capítulo que provavelmente existiu um complô entre os 20 reinos e o reino antigo, e eles tinham que os 20 reinos venceram, tiveram que esconder toda essa situação e por isso criaram um governo mundial. Mas se ele mencionou que ele leu as informações dos livros e que ele sabe dessas coisas, é porque ele tudo que dá a entender é que ele sabe sobre o século perdido. Então ele ainda vai conversar muito com a Robin e a gente precisa saber o que eles vão falar. E claro, talvez o mais importante, aí depende do que você considera mais importante, tivemos finalmente a revelação de como é o verdadeiro, original, o Dr. Vegapunk. Uma clara caricatura do Einstein, mas ficou sensacional, não importa. Finalmente tivemos a revelação do homem mais inteligente do mundo, o homem com uma mente 500 anos à frente do mundo de One Piece. Finalmente o Dr. Vegapunk. Eu acho que a primeira vez que ele foi mencionado foi há 9 ou 11 anos atrás, alguma coisa assim. Finalmente tivemos a revelação do Vegapunk com essa maçã na cabeça. Assim, acho que é referência a Newton, tudo bem, mas por que tá a maçã descolada da cabeça dele? Enfim, muitas coisas para serem respondidas. A Bonnie tá muito brava com ele, mas é óbvio, dá para entender já que o Vegapunk não é mal e vai ser explicado por que ele fez o que ele fez com o Kuma, né? Pelo menos no próximo capítulo já espero responder isso. Conclusões finais sobre o capítulo: foi muito bom, não teve ação, não teve nada demais, mas teve o que One Piece faz melhor, que é explicações, história, desenvolvimento de mundo. Pô, o Vegapunk falando sobre o século perdido, a Robin foi a estrela desse capítulo junto com ele, já que ela participou do Extermínio em Ohara, foi a única sobrevivente do Extermínio em Ohara. Eles conversando sobre o século perdido, conversando sobre como os gigantes salvaram os livros de Ohara. Muito bom capítulo. Só que finalmente com a revelação do Vegapunk, é inevitável que o One Piece está caminhando para o seu tão desgostado fim. Infelizmente o One Piece realmente vai acabar, não tem o que fazer. Mas incrível capítulo, mal posso esperar pelos próximos. A gente vai ter ainda muita revelação do século perdido. Finalmente, não vai ser ainda a revelação, mas muita informação sobre o século perdido vai vir com certeza nos próximos. Muito bom capítulo. Ah, última coisa. Aquelas coisas de YouTube. Se inscreve, curte, comenta. Comenta aí pra gente ter uma discussão sobre o capítulo. E quando vier os próximos, eu pretendo comentar os próximos capítulos de One Piece. Então comenta aí que a gente conversa sobre One Piece, que é provavelmente hoje o melhor mangá de todos. Hoje, atualmente, um de mangás lançando. Se bem que tem Berserk também, né? Enfim, comenta aí e valeu.